Você sabia que Jesus não morreu? Você sabia que Jesus venceu a morte? Por que é que as pessoas lamentam a morte e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isto, expirou. Jesus expirou quando falou com o Pai. Ele diz: Pai, em tua mão, na tua mão eu entrego o meu espírito. Irmãos, quando eu observo esse texto, eu começo a entender por que é que Jesus foi tão tentado lá no deserto, vencendo o diabo lá naquela tentação. E você pode observar que em uma parte daquela tentação, o diabo queria que Jesus se lançasse, ele queria que Jesus se jogasse, só para provar que era filho de Deus, Rosiane. Sendo que Jesus já era, na verdade, ali, o diabo queria ver Jesus morrer ali, uma morte morrida de verdade, uma morte em sua fatalidade. Jesus venceu aquele episódio da tentação, como você sabe, e agora Jesus está na cruz, Jesus pendurado na cruz, cravado, imóvel. Irmãos, observe aí o que Jesus estava sentindo. Se a sua mente tiver o poder de raciocinar o que Jesus estava sentindo, você vai compreender o tamanho daquele sofrimento. Agora pensa comigo e olha lá para a cruz. Lembra aí Jesus imóvel, cravado. Jesus estava cravado as mãos, Jesus estava cravado um pé sobre o outro, e ele estava imóvel, braços abertos. Se você abrir seus braços, você vai ver que os seus pulmões ele começam a ficar comprimido, começa a dificultar a sua respiração. Se você ficar muito tempo assim, a sua respiração fica mais lenta. Uma das piores mortes que acontecia naquela época era a morte de cruz. É quando o indivíduo, Rosinha, era cravado na cruz. Eles morriam lentamente. Eles morriam lentamente. E Jesus estava ali, irmãos, cravado, a ponto de morrer do ponto de vista daqueles que o crucificaram. E as horas foi passando, 9 horas da manhã, as horas foram passando, as horas foram passando, as horas foram passando. Jesus sentiu sede. Jesus conversou com um dos malfeitores. Jesus perdoou um dos malfeitores. Jesus perdoou todos que tinham feito aquilo com ele. Jesus conversou com o Pai, quando ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? É que naquele momento Deus estava olhando para Jesus e Deus ele estava vendo muito pecado sobre o corpo de Jesus. Por conta que Deus, quando olha, Deus não vê de acordo com a nossa concepção. A nossa concepção é limitada, a gente vê do ponto de vista fora da eternidade, a gente não consegue enxergar na eternidade. Deus, quando ele olhou para Jesus e Jesus disse: por que me desamparaste? Deus estava vendo Jesus na eternidade. Deus estava vendo Jesus através dos séculos. E ali estava um pecado de toda a raça humana, inclusive daqueles que ainda vão nascer. Porque Deus ele vê de acordo com a concepção divina, a concepção eterna.
Aí Deus, ele viu muito pecado em Jesus. Ele viu o meu pecado, viu o teu pecado, nosso. Então, Deus, sendo justo, santo, Deus não poderia, de nenhuma forma, abraçar aquela causa. Era preciso que Jesus enfrentasse o último momento. Para que Jesus enfrentasse e chegasse o último momento, Deus, ele tinha que desamparar Jesus. Deus, ele tinha que deixar Jesus só, enfrentar aquilo sozinho. Tem momento, irmãos, que parece que a gente está sozinho na vida. A gente olha para um lado, está difícil. A gente olha para o outro lado, está difícil. E a gente pensa que estamos só. Na verdade, isso é na nossa concepção. Porque nós estamos vendo do ponto de vista de uma concepção humana. A gente precisa ver alguém perto da gente, a gente precisa ouvir alguém falando com a gente. Do ponto de vista de uma concepção divina, Deus sempre está nos olhando. Amém? Diga assim: Deus está me olhando. Pode ter certeza que Deus está olhando e guardando você. É por isso que tem aqueles momentos na nossa vida que parece que vai dar errado. Parece que vai desabar tudo. Daqui a pouco acontece a providência. Parece que tudo está acabado. Na verdade é o início. Então Deus estava olhando aquela situação. Então Deus, ele não podia comungar com aquilo. Deus sempre vai nos amar. Diga assim: Deus me ama. Mais uma vez, diga: Deus me ama. Aleluia. Aí Jesus, ele se viu naquela situação. E era necessário. Irmão, Jesus, ele já estava vendo isso lá atrás. Esse sofrimento, Rosiane, Jesus já estava vendo. Jesus, quando chamou Pedro, Tiago, João e foi lá para o Getsêmani, Jesus foi orar um pouco. A oração de Jesus foi tão agonizante, foi uma oração no Espírito. A oração ali foi do ponto de vista eterno, do ponto de vista da eternidade. Porque assim, irmão, quando você fala com Deus com fé, a sua palavra, a sua voz, ela vai na dimensão da eternidade, ela vai o além daquilo que você pensa, imagina ou está vendo. É por isso que Deus, ele ouve as nossas orações. Não é porque somos bons, não é porque você acerta, é porque Deus nos ama. Amém? Diga mais uma vez: Deus me ama. Aleluia. Aí Deus, ele olhando, viu Jesus cheio de pecado. Nosso pecado estava ali. Cheio de pecado. Então Deus, ele não comungava com aquilo. Deus deu as costas para aquela situação. Mas isso não significa que Deus não amasse Jesus. Mas era o momento. Irmão, tem momento que a gente é quem tem que agir. Era Jesus quem tinha que enfrentar aquilo. Tem momento que sou eu que tenho que enfrentar aquilo. Aí tem momento que é você que vai ter que enfrentar a situação. E você vai ter que ir. E você não pode ter medo. Você tem que crer que Deus é contigo, embora você olhe para um lado e para o outro e pareça estar só. Na verdade, Deus está perto de você. Quando Jesus disse: por que me desamparaste? Jesus estava falando naquele momento: por que me deixaste sozinho aqui? Não é que Deus tivesse abandonado Jesus, era o momento. O momento, Deus tinha que deixar Jesus sozinho, e Jesus sabia disso. Por isso que Jesus, ele orando lá no Getsêmani, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus, ele já vendo, a visão de Jesus era uma visão do ponto de vista eterno. Jesus, ele estava vendo a cruz, o sofrimento. Aí Jesus disse: Pai, se for possível, tire isso de mim, não deixe que aconteça.
mas que não seja feito minha vontade, que não seja feito o meu pedido, mas a tua. Então, Jesus cravado na cruz era a vontade do Pai. Amém? Jesus cravado na cruz era um propósito do Pai. Ainda que o Pai deixasse Jesus sozinho ali, mas era um propósito. Porque Deus ele estava vendo quem ali? Estava vendo os nossos pecados, mas com uma visão do nosso resgate. Amém, irmãos? Era preciso que aquilo acontecesse. Aí Jesus, ele abre a boca com grande voz e disse: Pai, Pai. Observa como Jesus se dirige a Deus. Jesus diz: Pai. Quando a gente for falar com Deus, nunca inicie uma oração: meu Deus, Senhor, inicie meu Pai. Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, olha para cá. Jesus, do ponto de vista do seu corpo, estava flagelado. Jesus estava decepado. Jesus já tinha sido chicoteado. Jesus já tinha sido esbofeteado, já tinha levado bofete. Jesus já tinha levado pauladas na cabeça. Jesus já tinha sido todo ensanguentado. Então Jesus estava decepado, Jesus estava arrebentado. Jesus estava esfolado, 40 chicotadas sobre as suas costas, entrando na sua carne. Então Jesus estava arrasado. Jesus estava sofrido ali. Então Deus, vendo aquele sofrimento, Deus tinha que dar as costas, Deus tinha que se afastar um pouco dali. Aleluia! A ausência de Deus faz com que o inimigo pense que vence. A presença de Deus impede o inimigo vencer. É por isso que a gente tem que confessar todos os dias: Deus, o Senhor está comigo. Não espere Deus falar, fale. Deus está comigo. Diga assim: Deus está comigo. Aí Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por isso que eu afirmo que Jesus não morreu, Jesus entregou o espírito. É diferente. É diferente. Jesus não deixou que a morte o vencesse. Paulo falou sobre isso. Paulo fala sobre isso. Paulo diz: onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então a morte não conseguiu vencer Jesus. A morte não conseguiu matar. A morte não conseguiu executar Jesus. O próprio Jesus, diante da situação, entregou o espírito ao Pai e o seu corpo tombou. A corrente sanguínea de Jesus parou, o coração parou. Jesus foi dado como morto. Preste atenção nisso aqui. Jesus foi dado como morto. Como é que você fala isso, Rosinaldo? Um soldado olhando para Jesus, já dado como morto, outros soldados foram verificar os ladrões, porque já estava ficando escuro, não podia passar daquele horário. Então, verificaram que pegaram a marreta e quebraram as pernas dos caras, para acelerar o processo da morte. Ali foi uma morte pela morte. Os caras que estavam, os ladrões que estavam à direita e à esquerda, foram a morte pelo espírito da morte. Jesus não, Jesus entregou o espírito ao Pai. Amém, irmãos?
Quando verificaram, os caras estavam vivos, avançaram a morte. Quando foram em Jesus, verificaram que ele estava morto. Não precisa quebrar as pernas, ele está morto. Jesus foi dado como morto. Um soldado não ficou satisfeito, Rosimar. Teve um soldado que não ficou satisfeito. Ele pegou uma lança, chegou onde estava Jesus e meteu no lado de Jesus, furou as carnes de Jesus, aqui do lado, e saiu água misturado com sangue. Aí o cara disse, verdadeiramente este, apontando para Jesus, este era o Filho de Deus. Amém? É por isso que a morte não venceu, a morte não executou, a morte não matou Jesus. O próprio Jesus entregou o Espírito ao Pai. Diferentemente dos 2 ladrões que foram executados, que foram mortos pelo Espírito da morte. Jesus não, ele entregou. Se Jesus, de fato, como diz a Bíblia aqui, entregou o Espírito ao Pai, a morte não venceu ele. Amém? Você concorda comigo? Diga amém. A morte não venceu Jesus. E a gente encontra agora, Rosinha, a palavra dizendo que nós somos membro do corpo de Cristo. Nós somos membro do corpo que foi dado como morto pelos judeus. Nós somos membro do corpo de alguém que ressuscitou no 3º dia. Estou falando isso do ponto de vista espiritual. E a palavra diz que assim como ele é, somos nós também. Entenda? Não é assim como eu sou, igual a Cristo, é assim como ele é. Então olha para cá, assim como ele é, somos nós também. A gente olha agora, como Jesus é hoje. Esqueça o sofrimento. Você não pode imaginar Jesus agora no sofrimento. Esqueça, pelo amor de Deus. Você não pode olhar para Jesus agora cravado. Não, meus irmãos, é assim como ele é. A palavra diz assim como ele é. A palavra não diz assim como ele foi. É assim como ele é. Como Jesus é agora. Como é Jesus é? Jesus é rei. Amém? Jesus está à direita do Pai. Amém? Jesus está intercedendo por nós. Jesus vai voltar daqui a pouco. Então, assim como ele é, como Jesus é, Jesus ele é perfeito. Jesus é santo. Jesus é magnífico, Jesus é puro. Jesus é vencedor, Jesus é saúde. Jesus é conquista, Jesus é vitória. Então a gente tem que pensar como ele é. As enfermidades chegam, aí você olha para Jesus e diz, assim como ele é, eu sou também. Não é assim como nós somos, ele é. É assim como ele é, somos nós. Isso, você tem que ter uma visão do ponto de vista espiritual. Você não pode falar baseada no corpo físico. Porque o nosso corpo físico tem defeito. O nosso corpo físico está sujeito a se quebrar, está sujeito a doenças, está sujeito a ficar velho. Quando você olha do ponto de vista espiritual, assim como ele é, o jeito que Jesus é, Rosiane, desde o início dos séculos, desde a eternidade, Jesus ainda é. Ele não envelheceu. Amém? Jesus, ele é o mesmo. Ontem, hoje e será sempre. Ele sempre será a mesma pessoa, com o mesmo semblante, com o mesmo corpo. Assim como ele é, somos nós. Então a morte, ela não venceu Jesus. O que é que a palavra diz? Quem crê em Jesus falando, Jesus diz, quem crê em mim.
Jesus olhou para a multidão e disse: quem crê em mim tem. Jesus não disse teve, Jesus não disse terá, Jesus disse: quem crê em mim tem vida eterna. Olha, Jesus não disse tem vida somente. Jesus disse: quem crê em mim tem vida eterna. Por isso que assim como Ele é, somos nós. Olha para cá. O espírito da morte não venceu Jesus. O espírito da morte não matou Jesus. Existe uma diferença para os que crê. Existe uma diferença para aqueles que, assim como Ele é, somos. Há uma diferença da morte de um cristão para a morte do ímpio. Depois eu vou falar isso em outro dia. Há uma diferença clara nesse texto. No texto do rico e Lázaro, no texto aqui do momento que Jesus entregou o Espírito ao Pai, há uma diferença. No texto, quando se refere aos dois ladrões, a forma como eles morreram, há uma diferença. O rico foi enterrado. Lázaro, os anjos vieram e o levaram. Olha a diferença. Ou seja, a morte, o espírito da morte não matou o pobre Lázaro. Simplesmente o corpo físico dele não conseguiu mais suportar o espírito. Entenda, a substância com que é feito o nosso espírito é superior à substância com que é feita a nossa matéria. A nossa matéria é feita de pó. Nosso corpo é feito de pó. O nosso espírito saiu de dentro de Deus. Olha a diferença. Por isso que assim como Ele é, aí você olha do ponto de vista espiritual. Irmão, quando você olha do ponto de vista espiritual, o que é espiritual materializa através da fé.